Oi, turma, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai falar sobre as Paralimpíadas de 2021, que aconteceu logo após os Jogos Olímpicos, né, na cidade de Tóquio. Eu imaginei que ao montar esse PET complementar com esse assunto, pegaria ainda os dias de ocorrência dos Jogos. Porém, infelizmente não deu, mas ainda está fresquinho na memória aí. Então vamos lá. Vamos começar falando do histórico, gente, dos Jogos Paralímpicos, né, e dessas modalidades que tanto incluem, que mostram tanta superação desses atletas que são tão especiais para a gente. Né, a ideia, os primeiros Jogos Paralímpicos ou para deficientes aconteceram no início do século XX, primeiro para deficientes auditivos e depois para deficientes visuais. No início, provas para deficientes visuais incluíam modalidades de natação e de atletismo. Então foram as primeiras modalidades assim, a terem registro, né, para deficiente, no caso, deficiente visual. Para os deficientes físicos, o esporte foi adaptado a partir de 1944, vou falar na sequência. E foi feito especialmente para mutilados da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Mesmo antes da Segunda Guerra acabar, já introduziu-se aí a ideia de inclusão dos mutilados de guerra pelo esporte adaptado. E o desenvolvimento do esporte paralímpico, gente? O desenvolvimento, né, a grande alavanca para o esporte paralímpico veio com a inclusão dos deficientes físicos mutilados da Segunda Guerra. Um neurocirurgião alemão, né, radicado na Inglaterra, dentro de um hospital, desenvolveu, né, o esporte para deficientes físicos. Em 1948, esse mesmo médico, ele desenvolveu os primeiros jogos para deficientes físicos dentro do hospital que ele trabalhava. E teve a participação de 14 homens e 2 mulheres. Então, assim, a partir daí, o esporte paralímpico, no caso, né, para deficiente físico, teve o seu grande avanço. A primeira Paralimpíada, gente, foi realizada em Roma, logo após os Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. A partir daí, sempre depois dos Jogos Olímpicos, na cidade sede, acontecem os Jogos Paralímpicos, como aconteceu em Tóquio, que seria ano passado, né, foi esse ano. A partir daí, de 4 em 4 anos, logo após os Jogos Olímpicos, tem os Jogos Paralímpicos. Nessa primeira edição, teve a participação de 400 atletas, vindos de 23 países. No início, tinha 8 modalidades a serem disputadas, e das 8, 6 ainda persistem até nos dias atuais. Tênis de mesa, arco e flecha, basquete em cadeira de rodas, natação, esgrima e atletismo. Eu pus aí algumas fotos para ilustrar. Agora vamos falar especificamente das Paralimpíadas, né, dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Aconteceram entre o dia 24 de agosto e 5 de setembro. Como eu falei lá na introdução, está bem fresco aí, né? Acabou no dia 5. O Brasil, nessa edição, só não levou atletas em 2 modalidades, que é o basquete em cadeira de rodas e o rugby. O atletismo, gente, é o esporte paralímpico que mais trouxe medalhas para o Brasil, até nos dias de hoje. Sem contar o número de medalhas do atletismo nessa última edição, que acabou dia 5, o Brasil computava 142 medalhas paralímpicas advindas do atletismo. Agora vamos falar dos guias, né, gente? E a função do guia
em corridas para deficientes visuais. O atleta guia, ele tem a função de orientar a direção do atleta que tem deficiência visual, né, ou que tem limitações severas na visão. Eles têm que correr vendados porque, às vezes, eles não têm uma total perda de visão. Então, assim, alguns enxergam vultos. Aí, para equalizar, né, as condições, né, de disputa, eles correm vendados. O atleta guia se prende ao atleta com deficiência visual por uma cordinha, e esse guia não pode puxar, né, o atleta, o deficiente visual, porque senão ele é desclassificado. A sua única função, então, é de orientar a corrida do atleta com deficiência visual, sem puxar ou sem, né, parecer que está puxando e induzindo, né, o atleta deficiente visual ali, senão gera desclassificação. Vamos falar agora de alguns valores que estão muito presentes no esporte paralímpico e que é importante a gente comentar, né, enquanto conteúdo da educação física escolar. Gente, é interessante vocês assistirem, tem uma tarefa lá, tem uma atividade no material, para vocês assistirem ou pela internet ou nesses dias já está passando muita reprise na televisão, nos canais de esporte, algumas disputas paralímpicas. É importante a gente reforçar o quanto o esporte paralímpico inclui, né? A gente aí vê uma foto de um atleta tetraplégico, que não movimenta nem braços nem pernas, tendo uma disputa de bocha paralímpica. Né? Olha como que inclui. Né? Se a gente for pensar uma pessoa que tem essas condições, a gente não imagina essa pessoa sendo um atleta. Também a gente vê a questão da igualdade. Aí eu pus uma foto da equipe campeã, né? Pentacampeã paralímpica, que é a de futebol de 5, que é a de futebol de cegos. A gente vê a igualdade, a união dos atletas aí em disputa. E a superação, eu quis mostrar o Daniel Dias, que é um dos maiores medalhistas paralímpicos do mundo. Despediu das Paralimpíadas nesse ano. O tanto de medalha que ele tem, essa é na edição de Londres, em 2012. Esse ano foi o último ano que ele disputou. Então, como a gente vê esses valores, né, nessas disputas de inclusão, de igualdade, de superação, da própria adaptação ao corpo humano, a essa nova condição de ter, às vezes, né, uma deficiência física, uma deficiência mental, que também inclui deficiência visual. Mesmo assim, essas pessoas conseguem se superar e conseguem disputar de igual para igual no esporte. É muito importante a gente ver esse poder transformador do esporte na vida dessas pessoas, que mediante essas condições poderiam estar deprimidas, poderiam achar, né, que a vida acabou por ser assim, mas não, eles se superam e têm uma vida normal praticamente. Aqui eu pus uma bibliografia, né, de consulta, onde eu achei lá o tanto de medalha que o atletismo trouxe e também o tanto o atletismo sendo o esporte paralímpico que mais trouxe medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas. Gente, eu queria agradecer, né, a paciência, a participação de vocês nesse terceiro bimestre. Aí eu pus aí algumas cenas de alguns atletas nessa última edição dos Jogos Paralímpicos. A gente tem aí né, já passou o Daniel Dias como exemplo de superação, um grande nome aí do esporte paralímpico. A gente tem aí o Petrúquio Ferreira, que é também um medalhista, ele está aqui, ó, paralímpico. Olha a alegria desse pessoal que, como eu falei, se superam em cada prova, em cada participação. E também a gente vê o exemplo do Gabriel Araújo, que eu pus uma foto mais para trás,
O cara não tem braços, as pernas são bem atrofiadas e ficou em segundo lugar, né, numa prova de natação. Também pessoas com nanismo, né, anões disputam também. Aí a gente vê o quanto que o esporte é especial, o quanto que o esporte pode ser benéfico para a saúde mental das pessoas, ao incluir, ao mostrar superação, ao mostrar igualdade, porque nós somos todos iguais, independente de raça, de sexo, né, de condição física, de perda de sentidos, né, somos todos iguais. Aí a gente vê esses valores que são muito importantes aí no esporte. Tá bom? Deixa aqui o meu abraço e aguardo vocês no quarto bimestre. Não deixem de terminar as atividades do PET 3 e também as atividades complementares que são desse tema. Trouxe muitas dicas aqui, hein? Fiquem com Deus e até mais.